programa CNSP Entrevista, hoje estamos aqui com a presença do nosso diretor jurídico, Dr. Júlio Bonafonte. Dr. Júlio Bonafonte, que é um especialista, além de muitas outras coisas, em precatórios. Eu até costumo chamar ele de senhor precatório, né? Porque ele é um batalhador, é aquele que acompanha fielmente tudo que vem acontecendo, e nós queremos mostrar para o nosso servidor público e para a população em geral o que está acontecendo com a figura dos precatórios. Eu queria iniciar que o doutor Júlio explicasse o que são precatórios, né, doutor? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, e é uma honra para mim estar fazendo esse programa de entrevista da CNSP, a nossa confederação, que tem feito um grande trabalho em Brasília e para todo o Brasil. E você que nos ouve e vê, tem que ficar inteirado de tudo que realmente acontece de precatórios, previdência, e o programa Entrevista da CNSP exatamente justifica para levar a você todo esse conhecimento. Bem, falar de precatório é uma coisa, eu digo sempre uma simbologia. É que nem aquela novela mexicana, mas só que a novela mexicana normalmente tem final feliz. O precatório não tem final feliz. O precatório é uma das coisas, é que nem jabuticaba no Brasil. Jabuticaba só existe no Brasil. E não existe lugar no mundo. E precatório em nenhum lugar do mundo existe precatório. Então você diz para mim, o que vem a ser precatório? Veja bem, você faz uma simbologia com uma dívida trabalhista. Você tem uma dívida trabalhista e ou mesmo o servidor público, o Estado sonega pagamentos para o funcionário, seja federal, estadual, municipal, e aí ele entra na justiça, ele bate na porta da justiça para reclamar o seu direito, da mesma forma como se fosse na Justiça do Trabalho uma reclamação trabalhista. E ele vencedor dessa demanda, após muitos anos, transitar de julgado é uma decisão definitiva. Aí você vai ter o produto econômico, precisa fazer a execução. Você ganhou, aí tem que alterar o olerite, alterar o que você ganha mensalmente, e tem um atrasado, normalmente 5, 7, 8 anos de atrasado. E esse atrasado é que se transforma no precatório. O precatório, ele entra no Poder Judiciário e ele tem um número de ordem cronológica, porque realmente, há muito tempo atrás, e começou em 1891, depois da Constituição de 1934, não tinha ordem. Então, você conhece aquela expressão, amigo do rei. Então, o amigo do imperador, na época, recebia na frente, não tinha ordem. Em 1934, veio uma moralização na Constituição e falou que precisa ter ordem cronológica. Entra o precatório, a data do protocolo, dá um número de ordem, número 1, número 2, e isso entra no orçamento do Estado, da Prefeitura, da União, para que ele possa pagar aquele precatório. O orçamento, de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, ele tem que pagar até o final do ano seguinte. Mas você vai ver que realmente isso não acontece. E aí vai surgir o calote oficial. E eu vou explicar para você o que vem a ser o calote oficial. Veja, o governante, eu acabei de dizer que o artigo 100, ele tem até o final do ano seguinte para pagar, que já é uma concessão para o Estado que você não tem. Quando tem que pagar um imposto, você tem que pagar. Ele tem 18 meses para pagar. E incrível que pareça, o governante de plantão, ele é caloteiro. Por quê? Porque ele não cumpre com a sua obrigação. Basta dizer que o Estado de São Paulo, o governo, que é o Estado com o maior poder econômico no país, deve precatório há 17 anos. Vou repetir, está pagando o precatório do ano de 2002. E nós estamos em 2019. A Prefeitura, da mesma forma, Prefeitura do município de São Paulo. Então, é um calote, um montante. Você diz, bom, e qual é o montante dessa dívida? Estado de São Paulo, 25 bilhões. Prefeitura está chegando junto, 24 bilhões. E quando é que vai pagar? Você vai me perguntar. Bom, aí nós vamos começar a contar para você a historinha das moratórias. O que é moratória? Moratória é um prazo que se adia no pagamento. Começaram a adiar em 1988. Veja bem, nós estamos em 2019. Essa moratória, esse atraso de pagamento,
que é aumentar o prazo para pagar, não aqueles 18 meses, começou em 1988. Ou seja, há 31 anos, nós já tivemos 4 moratórias. 88 veio com 8 anos, no ano de 2000, mais 10 anos, no ano de 2019, mais 15 anos. E chegamos agora com diversas decisões do Supremo Tribunal Federal. E você tem o direito de me perguntar, bom, não paga e não acontece nada? Pois é, o grande culpado de tudo isso chama-se Supremo Tribunal Federal, porque ele é o guardião da Constituição. Só quem não guarda a Constituição e não penaliza quem é caloteiro de plantão, o governante, o prefeito, porque não pagou, quando ele assume, ele jura cumprir a Constituição. Só que não cumpriu, tem que ser penalizado, tem que dizer, bom, você vai perder o cargo. Não pode ser, é impeachment. E nós entramos no Supremo Tribunal, nós credores, servidores públicos, entramos no Supremo Tribunal Federal e ele acabou não concedendo, ele deu um cheque em branco. Ou seja, o que acontece, infelizmente, no país, que é a impunidade. A impunidade é o grande mal do nosso país. Júlio, eu queria... Veja, o doutor Júlio coloca uma coisa importante, que é preciso pagar no ano seguinte e não se paga, ou seja, tantos anos atrasado. O que eu gostaria que você colocasse, o que foi feito para barrar esse problema de tantos anos atrasado? Como é que isso se deu em termos do Supremo Tribunal Federal? Nós entramos, de acordo com a Constituição, você tem um instrumento jurídico que chama intervenção federal. E nós entramos com a intervenção e foi julgada no Supremo e acabou perdendo a intervenção, mesmo sabendo que está 17, 18 anos devendo, porque disse o seguinte, olha, o interventor, que tinha que tirar o prefeito e o governador e nomear um interventor. Então, já naquela época, em 2003, quando entramos com a intervenção, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, não adianta nomear um interventor que não vai levar a marinha do dinheiro para pagar os precatórios. E, infelizmente, deu um cheque em branco, uma impunidade para os governantes caloteiros. E isso continua, esse calote. Veja bem, nós estamos falando, acabei de dizer para você, 17 anos governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo. Está pagando 2002 e você está em 2019. E aí tem, e mais ainda, o que é mais grave, quando paga, quer pagar menos. O que vem a ser isso? Ele quer pagar, nós temos um índice de atualização. A correção monetária nada mais é que um índice de atualização. E a correção monetária não é um acréscimo, ela simplesmente repõe o valor da moeda. Há tempos, em 2002, você comprava 1 quilo de feijão, hoje, se você não aplicar a correção monetária, você não compra 100 gramas de feijão. Então, você perdeu 900. Então, a correção monetária é exatamente isso. E aí, o Supremo Tribunal Federal está julgando agora um pedido dos estados caloteiros de plantão de, além de não pagar, eles querem pagar menos. Querem pagar com base na TR. TR é uma taxa referencial que morreu em 1991, mas eles conseguiram ressuscitar para pagar. E a diferença entre TR e IPCA-E, que é um índice de atualização monetária, é 60%. Felizmente, nós combatemos tudo isso, está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, está para terminar no dia 3 de outubro esse julgamento, mas nós estamos ganhando 8-0 para pagar atualizado com base em IPCA-E. Eu queria que o doutor Júlio colocasse um problema antes dessa TR que ele já falou e que está em julgamento e que provavelmente vamos ganhar, porque 8-0 é só o ministro Gilmar Mendes que colocou um empecilho para rever o problema. Não tem nada que rever, já está mais do que revisto e realmente nós vamos ter essa vitória lá. Mas antes disso, queria que o doutor Júlio explicasse o problema de prazo, porque tinha um prazo de 10 anos e depois houve uma modulação. Por que essa palavra modulação? Explica para nós, doutor Júlio. Bem, quando você fala moratória, o prazo começou com 8 anos, depois mais 10 em 2000, depois mais 15 em 2009, e são moratórias. Está estendendo o prazo. Veja bem, se você contar, são 33 anos.
33 anos. E aí, o grande problema passa a ser o seguinte: o que acontece com esse prazo da moratória? A gente entra e eles estão cada vez aumentando. Quando chega na hora, passaram para 2020, 2024 e agora, para a tristeza nossa, esse prazo, o senador Serra, que eu coloco aqui, eu chamo de gênio do mal. Por que gênio do mal? Está fazendo uma maldade, está estendendo no ano de 2019 para pagar o precatório para 2028. Vou repetir, 2028. Vai morrer, já morreu. Basta você saber um dado estatístico. Morreu quase 100 mil credores de precatório. Colegas nossos, servidores, com idade avançada, passado 20, 25 anos, se já tinha uma idade de 60, 70 anos, acabou falecendo e não recebendo em vida o precatório. E o que é pior, ele fazendo esse projeto para 2028, para favorecer prefeitos e governadores caloteiros, então ele está fazendo um desserviço. Para quem? Para o cidadão que votou nele. Esse é o grande problema. E mais, eles não pagam o precatório, mas gastam com publicidade. Gastaram nesses últimos 10 anos, um levantamento, 32 bilhões. Quem deve tem que pagar o precatório e não fazer propaganda. Então, você vê que situação é a questão do precatório. Nós queremos, então, mostrar que a Confederação está ligada a esse problema e nós faremos contato principalmente com os deputados federais, com os 513 deputados federais, mostrando esse absurdo que não pode persistir, não pode colocar agora para 2028, uma coisa que já vem sendo postergada há anos e anos e anos e anos. E muita gente morrendo sem receber precatório. Nós teremos que mostrar para o deputado que não pode ser aprovado isso e que realmente é necessário o pagamento dos precatórios em todo o Brasil e, como o doutor Júlio falou, principalmente no estado de São Paulo, onde a prefeitura e o estado são os maiores devedores. Vamos seguir e vamos mostrar para a população que isso é um grande absurdo e a Confederação está atenta a isso. Muito obrigado, até o próximo programa.